Já está ao vivo? Olá, população mundial. Hoje é 15 de julho de 2023. É com grande prazer e satisfação que a gente dá início mais uma live ao vivo no YouTube para toda a população mundial. Eu quero, nesse momento, cumprimentar as pessoas dos países fora do Brasil, pois no mundo inteiro eu tenho seguidores me ouvindo, me assistindo e vários deles louvando ao nosso Pai Yahweh. Também quero cumprimentar os irmãos e as irmãs aqui do nosso país, o Brasil, e também ao pessoal que está me acompanhando no Telegram, na sala. Ok? Vamos em frente, o Pai Yahweh está conosco, nos iluminará e nos guiará no bom caminho. Nesse momento eu quero pedir a todos vocês que estão ao alcance da minha voz, vamos desligar os nossos pensamentos das coisas materiais e ligarmos os nossos pensamentos nas alturas, pois nesse momento elevo os meus pensamentos ao Pai Yahweh para pedir em nosso favor, ok? Meu precioso Pai Yahweh, pela tua grande bondade, nós nos encontramos reunidos e unidos em um só pensamento. Sabemos que somos limitados, somos frágeis, somos falhos e estamos em uma situação feia aqui nesse mundo, pois o mundo jaz no maligno e o inimigo não dorme, ele trabalha, ele luta em todo o tempo para destruir as pessoas que estão nesse mundo. Mas nós, pela tua grande bondade, enxergamos a verdade e pedimos ao nosso Pai que nos ajude a vencer, a sair da escravidão de Satanás. Sabemos que não temos poder, não temos capacidade, não temos força própria para lutarmos e vencermos todas as tribulações, mas nós buscamos força em Ti, ó meu Pai Yahweh. Desça sobre nós da Tua força, da Tua proteção. Nós precisamos da Tua ajuda para vencer as lutas, para vencer os obstáculos. Nós pedimos que repreenda o inimigo e nos dá força para lutar e vencer todo o reino satânico, porque nós sabemos que a vida contigo é infinita e é uma vida de tranquilidade. Hoje estamos vivendo na intranquilidade, na insatisfação, na impureza. O povo no mundo está na perversidade, cegos, sem direção, sem saber o que fazer. Mas em nós há o Altíssimo conosco, que é a nossa fortaleza, que é a nossa bússola, que é o único que tem poder, ó meu Pai Yahweh, de nos libertar dessa situação caótica em que encontramos nesse mundo. São vários homens e mulheres que já enxergaram a verdade e busca socorro, busca força para lutar e vencer todos os obstáculos, todos os pedregais, todos os vendavais que sempre está a nos atacar. Meu Pai Yahweh, sabemos que coisas difíceis teremos que atravessar nesses últimos tempos que estamos passando, e nós pedimos força, coragem, sabedoria, entendimento, paciência. Meu Pai, nos dá capacidade, nos protege, nos dá a condição de vencer todos os obstáculos. Queremos, ó meu Pai, que nos ajude a vencer, porque ai de nós
Ai de nós se o Pai Yahweh nos deixar sozinho. Sozinho não temos capacidade de nada. Nós somos dependentes totais do nosso Pai Yahweh. Meu Pai, eu apresento a Ti agora todos os homens e as mulheres que enxergaram a verdade, que deixaram a idolatria. Tu és forte, Tu és poderoso. Meu Pai Yahweh, nos socorre, nos ajuda, nos dá força para vencer. Nós confiamos em Ti e sabemos que és a nossa fortaleza. Nós lhe pedimos todas essas bênçãos. Também nós lhe louvamos e lhe agradecemos por todos os benefícios que tens feito a nós, mesmo sendo incapazes, mesmo sendo injustos, incompetentes, o Pai tem nos ajudado. E nós lhe agradecemos pela grande ajuda do Altíssimo em nossas vidas. Também lhe pedimos perdão por todos os erros que cometemos nesse mundo. E também lhe pedimos perdão do que praticamos de errado, por onde passamos, pois todo homem e toda mulher em corpo carnal comete erros. Corpo carnal nós sabemos que é uma escravidão, e nesse corpo nós sofremos e falhamos. Mas nós sabemos que chegará um tempo que iremos viver sem corpos carnais. Iremos viver de forma tranquila, de forma que vivemos uma vida perfeita. Mas enquanto isso não acontece, porque temos que pagar o preço de tudo que errado praticamos, nós lhe pedimos força, nós lhe pedimos coragem, nós lhe pedimos que nos dê condições de vencer toda a batalha. Meu Pai Yahweh, eu entrego todos aqueles e aquelas que estão lhe ouvindo, lhe buscando, que os ajude e os livre de todo o mal. Que assim seja. Que tudo seja feito para louvores do precioso nome Yahweh. Que assim seja. Que assim seja. Se o meu caminho for ao longe ou mais perto, se eu tiver que passar pelo deserto, se pelo fogo eu precisar de cruzar, no mar vermelho eu tiver que atravessar, eu sei que Yahweh está comigo, jamais irei me afogar. Se o Golias pelo mundo encontrar, eu vencerei, pois Yahweh comigo está. Não vou sozinho, não vou sozinho, não vou sozinho, pois Yahweh vai me ajudar. Não vou sozinho, não vou sozinho, não vou sozinho, pois Yahweh comigo está. Se o meu pai e minha mãe me abandonar, se a minha família já não quiser me cuidar, se a doença o meu corpo assolar, eu vencerei, pois Yahweh comigo está. Não vou sozinho, não vou sozinho, não vou sozinho, Yahweh comigo está. Não vou sozinho, não vou sozinho, Yahweh vai me ajudar. Não estamos assegurados em galhos podres. Yahweh está conosco e venceremos toda a batalha. Nós estamos entrando, na Terceira Guerra Mundial. A coisa é séria, não é fácil. Porém, aqueles que deixaram a idolatria e abraçaram a verdade escaparão. Lá no Apocalipse, capítulo 6,
deixa bem claro, né? Apocalipse capítulo 6, eu vou até ler, né? Apocalipse capítulo 6 chama bem a atenção. Muito bem, vamos lá. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, voltou agora, vamos continuar. Eu estava no Apocalipse capítulo 6, quando a internet caiu, mas ela retornou, ok? Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Observa que em outra passagem, no Apocalipse, fala de um livro selado com 7 selos, selado por dentro e por fora. Muito bem. Que livro é esse e quem abrirá os selos? Observa muito bem que Satã, ele conseguiu enganar a população mundial e deixar o povo cego, aquém da realidade, sem saber a verdade. O Pai nas alturas, ele pega um homem, um ser lá em cima, ou melhor, ele pega o Juarez Cardoso Vital, que estava com ele lá em cima nas alturas, e enviou aqui para baixo para fazer um missioso trabalho de libertação. Porém, isso se deu há muitos anos atrás, não agora. Veja bem, Yahu-Caf, que o povo chama de Jacó, ele fazendo uma viagem a pé, ele chegou em um lugar e pegou uma pedra e colocou como travesseiro. E ali naquele lugar ele teve uma visão, ele viu uma escada, ela era uma escada assim. Eu sei porque eu também a vi. O pai me mostrou. Ela era uma escada no prumo, que ela tocava na terra e ela é infinita essa escada, ela não tem fim. Eu sei que ela não tem fim porque o pai me mostrou também essa escada. E ali o Yahu-Caf, que o povo conhece como Jacó, ele viu os mensageiros de Yahu que subiam e desciam por aquela escada. Ok? Ô, Luquinhas, eu estou vendo aqui que a imagem aqui, ela não está nítida para o povo. A minha, olha, acho que se eu rodasse para lá, ficaria melhor, não? Vamos pôr para cá para ver. Roda para cá para ver. Deixa eu ver. Não, ficou mais escuro ainda. Por causa do sol. Por causa do sol. Roda para cá. Vai ver se eu faço aí, Sara. Pega a cadeira para ele.
Também ficou escura. Mesma coisa, não mudou nada. Por causa do sol também. Eu acho que pra cá tava mais claro. É para lá Por mesmo. causa do sol. Um momentinho que a gente está procurando uma posição aqui para ver se melhora para vocês me visualizar de forma mais clara. Mas é porque nós estamos embaixo de uma árvore, melhorou um pouco Não, agora. vai sair bem. É por causa do sol que você não tá conseguindo ver lá. Melhorou. O que acontece? Nós estamos embaixo de uma árvore e aí bate a sombra, o sol está quente. Aqui em Rondônia, o sol está quente. E aí embaixo de árvore, agora melhorou. Ok. Não tá conseguindo ver direito. Então, muito bem. Aí Al-Rukaf, ele viu a escada e ele viu que os mensageiros subiam e desciam naquela escada. De que se trata? Veja bem, toda essa população que está aqui no mundo hoje, essa população é a mesma população do tempo antigo. Aí as pessoas dizem assim, mas a Bíblia, quando você vai ler, ela fala lá do povo de Israel, do povo sírio, do povo egípcio, etc. Acontece que toda a população do mundo hoje é a mesma população do tempo antigo. Esse povo ficou subindo e descendo a escada. Tem pessoas que vieram lá de cima para ajudar a fazer uma obra aqui embaixo. Porém, essas pessoas, elas são graduadas e a cada um o Pai colocou em uma posição. Ninguém é igual a ninguém. Porém, essas pessoas, elas serão acordadas. Por exemplo, no tempo de Yahushua, lá no passado, quando ele tirou o povo do Egito, ou melhor, quando Yahu me usou para tirar o povo do Egito, que ali, Josué ali era Yahushua, né? Eles inverteram e colocaram que Moisés tirou o povo do Egito. Não, quem tirou o povo do Egito, no caso, seria o Josué, que é Yahushua, né? Eles colocaram que Moisés era sucessor, que Josué era sucessor de Moisés. Mentira. Mehushua, que o povo chama de Moisés, era sucessor de Yahushua, que o povo chama de Josué. A Bíblia foi feita pela Igreja Católica, que matava, queimava e enforcava os profetas. Aí o que eles não tiraram, eles inverteram, eles misturaram, trocaram nomes, fizeram uma salada. E aí o Altíssimo Yahu, pela sua grande bondade, me faz saber de forma automática o que eles fizeram e manda que eu passe à população mundial a verdade. Eu hoje disse a uma pessoa, querendo ou não, acreditando ou não, chegará um momento no mundo que toda a população mundial vai depender da minha pessoa. Eu não estou inventando, não. Agora, em um corpo carnal, a minha situação é feia, porque são legiões e imensidões de seres satânicos lutando contra a minha pessoa. E aí vem sobre a minha pessoa sofrimentos. Eu sou atacado de todas as formas. Vocês não têm nem ideia, porque é uma guerra, é uma imensa guerra dos seres invisíveis de Ra-Satã contra os seres invisíveis de Yahu. Na verdade, se dará agora a terceira guerra mundial. O povo aqui nesse mundo está como refém. As pessoas dizem assim, mas por que Yahu não acaba logo com Satanás? Não é por aí. Imagina, eu vou fazer uma parábola para vocês entenderem. Imagina bem vocês, digamos que os bandidos, digamos aí que 20 bandidos pegam aí 100 pessoas de refém
e leva para um lugar onde ele consegue dominar 100 pessoas. Digamos que a polícia vai lá para libertar os reféns, mas aí se eles chegar lá e matar os bandidos, vão matar também os reféns. Então aí fica uma situação que não tem como resolver. Tem que ir com cautela, com calma, tem que ter meios de resolver a situação sem danificar os reféns. Então é o caso que está acontecendo. Satanás, ele cegou a população mundial. Ele implantou a mentira no mundo e fez a população mundial acreditar que a mentira é a verdade. E aí, para inverter esse quadro, não é simples. No meio da população mundial, são multidões de pessoas boas que estão ainda cegas sem enxergar a verdade, porque ainda a verdade não chegou nelas. Essa mensagem que estou anunciando, que nós estamos anunciando, ela tem que chegar a todos os povos, línguas e nações. E tem várias pessoas boas que ainda essa mensagem não chegou nelas, até mesmo porque está havendo trava satânica para que essa mensagem não chegue a todas as pessoas, porque Satanás, ele sabe que quando a mensagem atingir todos aqueles que terão que ouvir a mensagem para sair do cativeiro de Satanás, ele procura travar para que isso não aconteça. Por isso é que eu digo, eu alerto, vamos divulgar esses vídeos à população mundial. Que alguém aceite, que deixe de aceitar, que goste ou que deixe de gostar, a nossa obrigação é levar a verdade aos povos, línguas e nações. E deixar que quem vai fazer a obra não é nós, não somos nós quem vamos fazer a obra, e sim o Pai Yahweh. Porém, o Pai Yahweh depende que nós colaboramos em fazer parte desse trabalho, em transmitir a mensagem a outros. E tem o Pai não quer nada de graça. Uma vez que você contribuir prestando um serviço a seu próximo, a seu irmão que está na idolatria, você será recompensado por isso. Eu tenho certeza do que falo. Mas a coisa não é simples. Então vamos para o Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Versículo 2. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Coroa aqui inventaram, tá? Vitorioso, Vitória é uma deusa maligna, ou seja, Ialvo pegou o Juarez Cardoso Vital há tempos remotos, lá atrás, e fez passar pelo mundo aqui várias vezes em resgate de um povo. E o sofrimento tem sido grande, porque aquilo que foi relatado pelo Pai Yahweh e foi escrito no passado, Satanás deu fim. Ele modificou as literaturas, colocou coisas absurdas que nunca aconteceu, como se tivesse acontecido, em vários casos. Então não é simples a história. Mas o Pai me fez saber com nitidez que o Juarez Cardoso Vital é o mesmo Adão e Eva da Bíblia. Tá? A Sara que está comigo hoje é a Eva do passado. Tá? Porém, a história está toda manipulada, tem um rolo, muita mentira. O Juarez Cardoso Vital é o primeiro homem que foi criado no mundo aqui. Tá, mas quando foi criado o Juarez Cardoso Vital, não foi criado só o Juarez Cardoso Vital e a Sara, não. Foi colocado junto com eles mais pessoas, os seus auxiliares, tá? Para auxiliar no trabalho. Porém, a história não mostra lá só a história de Adão e Eva, não conta toda a história. Mentiram.
Eles ofuscaram, esconderam a verdade. Aí, então, mas vamos avante. Aí as pessoas criticam, é o direito delas, deixam criticar. As pessoas falam pelas orelhas, deixam falar. Ok? Eu vou contar para vocês aqui a história da Sara. Aonde se encontrava a Sara hoje e como se deu isso. Uma hora eu irei apresentar a Sara para vocês, não vou apresentar hoje, porque eu só vou apresentar a Sara para vocês, assim, ao vivo, quando nós estivermos com as nossas roupas reais. Porque essas vestimentas que nós utilizamos hoje, chegará um tempo que a gente vai parar de utilizá-las. A gente vai pender para as vestes reais. Vamos lá. No passado, quando Yahweh Abraham, que vocês conhecem como Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas antes a gente passou pelo Egito. E lá no Egito, o faraó ele tinha o costume de possuir, pegar as mulheres lindas para ele. E Sara, linda à vista, quando Abraão entrou lá, aí ele pegou a Sara de Abraão. A Bíblia mente e diz que não foi permitido o faraó trocar na Sara. Mentira! Faraó teve relação sexual com a Sara, eu sei, tá? Porém, chegou um tempo que o pai feriu o faraó, e aí, quando ele sentiu em más lençóis, ele me devolveu a Sara, mas isso aconteceu. Agora, no fim, desse fim que nós chamamos de fim, né? Que vai ser o fim do reino satânico, né? Que nós estamos vivendo o tempo do aio. Eu fiquei numa situação difícil, porque eu nasci aqui com a mentalidade apagada, eu não sabia de nada. Aí chegou um tempo que o pai me mostrou que eu era o Abraão da Bíblia. Quando me mostrou, eu não acreditei. Uma vez eu peguei uma moto e fui na casa de um cidadão, isso era tardezinha. Quando eu cheguei em cima de uma serra, daí eu não consegui guiar a moto, eu fui tomado por um poder, um alto poder. Eu encostei aquela moto, sentei em uma pedra e ali eu chorava. E quando eu estava em grande pranto de choro, eu sentia um gozo do pé à cabeça, um gozo sem explicação, parecia que eu estava no ar. E ali eu vi um fogo que atravessava todos os países do mundo, isso era a tardezinha, né? E ali eu fiquei sabendo que eu seria utilizado pelo Pai no mundo para levar a mensagem a todas as nações, a povos, línguas e nações do mundo inteiro. Aí, após isso, eu levantei cedo para pegar um cavalo, um outro tempo, né, que o povo chama de dia. E aí eu levantei cedinho, peguei o cabresto e atravessei o rio. Embaixo de uma jaqueira fui tomado pelo poder de Yahweh. Isso era de manhã. E ali eu chorava, eu sentia um gozo, um prazer, uma alegria. E ali o Pai mostrava para mim que eu era Yahweh Abraham e que a obra na minha vida era grande, que a minha vida era longa no mundo e que eu ia ser renovado em tudo, ia ser modificado a minha maneira de viver. E que aí eu dizia, mas eu não acredito nisso, isso é muito forte, eu sou um homem falho, frágil, já pratiquei tantas coisas erradas na minha vida. Aí o mensageiro de Yahweh dizia para mim, mas é assim mesmo, você teria que passar por isso, é um protocolo que você teria que cumprir, é assim mesmo. Ah, mas eu não acredito nisso, eu vou lhe dar provas, e deu provas totais, provas materiais. Agora,
As pessoas duvidam e eu não critico as pessoas que duvidam. As pessoas têm o direito de duvidar. É o direito das pessoas mesmo. Agora, quando o que eu tenho mostrado é forte, inclusive quando o pai me mostrou isso, eu saí dali chorando, né? Eu estava num gozo, numa alegria, fui para casa. Quando eu abri a Bíblia assim de forma automática, só peguei a Bíblia e abri, caiu na passagem de Abraão. Eu fechava a Bíblia, ia lá para outro lugar, abria, se fosse no Velho ou no Novo Testamento, caía nas passagens de Abraão. E eu li aquilo chorando, abria em outro lugar, caía Abraão. Tudo que eu abria, Abraão, Abraão, o pai me fazendo ver ali, você, Abraão. Agora, é complicado, o povo vai acreditar nisso? Não, é um direito do povo. O pai me mostrou que eu passei pelo mundo 16 vezes e essa é a 17ª. E Alro me fez saber com nitidez que chegará um tempo que ele me levantará com o poder. Poder de parar o sol, poder de fazer chover, poder de domínio, dominar total. Aí eu citei na live anterior concernente a Yahushua, né, que num sétimo tempo ele colheu espigas e comeu, e aí ele foi criticado pelos escribas, pelos fariseus, pelos judeus, né, os Yahudins, o povo judeu da época, né, os adoradores de Din, né, que Din é um deus, eles falam Yahudim, é o Din mesmo, que eles adoram o Din satânico. Então, o pai me fez saber que Yahushua, ele estava acima de todas as coisas, aqui embaixo. Ele teria que passar o processo missioso de escravidão no mundo. Quando diz que Yahushua desceu às partes mais baixas da terra e pregou para os espíritos em prisão, que espírito é esse? O povo não entende. Aqui embaixo, aqui é o lugar mais baixo que há. Não existe lugar mais baixo do que isso aqui, não. Observa o nosso corpo. Carne, sangue, osso, catarro, verme, germe, fezes, urina. É uma podridão. Nós estamos numa escravidão. Os homens e as mulheres têm que saber que nós estamos no inferno. Além disso, vem doenças, vem fadiga, canseira, tribulação. Você tem que trabalhar para manter o corpo. É uma coisa feia, nojenta. E aí, que ele desceu a parte mais baixa. Não tem mais baixo do que isso, não. Você tem que comer e ir no vaso sanitário. Ou seja, somos fábricas de fazer fezes, gente. É só você parar o seu raciocínio e ver. Uma máquina de fazer sorvete, você pega os ingredientes, tudo, são vários ingredientes, joga lá na máquina, depois vai sair o sorvete lá embaixo. Nós não somos diferentes. Você joga tanto produto dentro da boca e olha o que sai lá embaixo. Somos fábricas de fazer fezes, tem coisa mais baixa do que isso? Outra coisa, hoje você não consegue andar sozinho, você depende de um carro, depende de um avião para você navegar. No reino do Pai, ninguém come essas coisas que comemos, nós somos alimentados de energia. Você viaja em frações de segundos, sem precisar de avião ou de carro. Só que as pessoas aqui se acham sábias, importantes, porque compraram um carro novo, porque comprou um avião novo. Gente, o povo aqui é escravo. Satanás enganou a população e foi montado esse reino aqui. Quando a população veio das alturas, eles vieram sem corpos carnais. Aí foi dado o corpo carnal em si, ele já é um castigo. Aí foi dado o direito do homem viver bem, alimentando das frutas aqui, né? Das coisas naturais, e voltar para casa, regenerar e voltar para casa. Aí Rassatã inventou alimentos feitos ao fogo,
ensinou o homem a comer carne, ensinou o homem a fazer tantas coisas aí. Aí Satanás inventou o carro, inventou moto, inventou avião, inventou celular, inventou internet. Tudo isso é invenção. O pai permitiu? Permitiu. O que acontece? O cidadão sai para lutar contra o Ser Supremo. O Pai Supremo deixa ele usar todas as armadilhas que ele quiser. E depois eu vou quebrar todas as gaiolas que ele fez de prender os passarinhos e vou soltar os passarinhos. É isso. Agora, os homens e as mulheres, o Pai está dando direito de salvação. O Pai não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham vida infinita com Ele. Às vezes os irmãos, as irmãs falam, eu sou tão fraco, eu sou tão frágil, tarará, parará. Todo aquele, toda aquela que se prontificar, andar de forma correta, o Pai sabe que você é fraco, o Pai sabe que você é falho, o Pai lhe conhece, o Pai conhece o teu deitar, o teu levantar, Ele vai lhe ajudar. As pessoas que estão com sinceridade, buscando Yahweh, com humildade, essas pessoas não perdem a salvação. Jamais Yahweh vai desprezar alguém que está buscando a Ele com sinceridade. Porém, a salvação é individual. Não queira acusar o teu irmão, a tua irmã, o teu amigo. Não. Toca o teu barco, não queira ser sábio. Não queira ser melhor do que os outros, não queira ser mais importante do que os outros. Se coloca no lugar de dependente de Yahweh, tocando o teu barco. Assim que puder transmitir a mensagem a outro, faça com carinho e deixe as águas rolar. Muito bem, voltando ao Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Olha, coroa inventaram, e vitorioso, esse nome Vitória é o nome de uma deusa satânica. Na verdade, Yahweh escolheu alguém lá atrás para ser aqui no mundo superior da população mundial, tá? E Yahweh escolheu alguém lá em cima, fez esse alguém passar por missiosa situação. Esse alguém passou por missiosa situação e está passando, porém chegará um momento que Yahweh dará um banho total nesse alguém e levantará ele com condição de reger todas as nações do mundo. Aí, quando eu disse que quando os discípulos com Yahushua colheram espigas no sábado, no 7º tempo, que o povo conhece como sábado, que ele foi criticado, aí Yahushua disse, está aqui quem é maior do que o 7º tempo. Elas escrevem sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E aí, quando eu disse que Yahushua tinha poder de fazer o que ele bem quisesse, e o direito de fazer o que ele bem quisesse, porque ele é superior, uma autoridade, ele tem lugar, ele tem como mudar lei, fazer lei, como mudar o sinal, acabar com o sinal, ele tem poder. Porém, o 7º tempo foi regra dada aos homens aqui no mundo, para observar. Não é algo pesado, é algo tranquilo. Você trabalha 6 tempos, no 7º vai descansar, vai repousar, que essa palavra descansar está errada. Descansar 10? Descansar, vai repousar no 7º tempo. Isso é pesado? Não. Você vai fazer uma reflexão do que fez de errado e tocar o seu barco. Agora, Yahushua cometeu algum erro lá atrás para ele ter que guardar o 7º tempo? Não. Ele está aqui para fazer um resgate do povo.
Agora, aí uma outra pessoa questionou, mas você disse numa live anterior que lá em cima, no sétimo templo, sim, lá em cima também tem o sétimo templo, tem. Só que o sétimo templo lá em cima, há algo perfeito lá, gostoso, eles se reúnem para uma outra coisa, que eu não vou dizer para vocês. Lá, no sétimo templo, é algo precioso que acontece. Porém, lá não tem sétimo templo para se guardar. Não. Lá tem sétimo templo para se fazer outras coisas. Ok? Agora, os críticos sempre, nunca vai deixar de existir. Crítico fica caçando meio de colocar o Juarez em más lençóis, mas vocês não conseguem. É igual a passagem do Mar Vermelho. Eu disse que aquela história que o povo atravessou o Mar Vermelho, que o mar abriu e que Faraó entrou com a carruagem, depois o mar fechou e matou o povo de Faraó, que aquilo é mentira. Aquilo é mentira. O povo não atravessou o Mar Vermelho dessa forma. O lugar que o povo atravessou naquele tempo não existia água. Eles atravessaram o Mar Vermelho? Atravessaram, mas não da forma que está na Bíblia. Eles atravessaram numa ponta onde não tinha água. Depois aquilo lá, com o tempo, virou mar. Inclusive tem isso em literatura, tá? Inclusive tem isso em literatura, é que o pessoal é cego. Tá? Aí, quando eu fiz o cântico que o povo atravessou o Mar Vermelho, veio alguém me questionar. Falei, não, eles atravessou para o outro lado. E foi para o deserto. Não da forma que está na Bíblia, que o mar abriu e que eles passaram em seco. É isso. Mas vamos lá para o Apocalipse. Então, para se fazer uma obra, qualquer obra, tem que ter alguém como cabeça. Uma firma, qualquer firma, ela tem o maioral, que comanda aquela empresa. Qualquer trabalho tem que ter o comandante. E o comandante do trabalho, ele tem poder sobre os demais. Que daí alguém me disse assim, mas se o Juarez, então, liberar alguém no sábado, no sétimo templo, essa pessoa pode fazer alguma coisa e não vai ficar culpada? Sim. Difícil eu liberar, tá? Mas pode acontecer. A internet cortou. Eles vieram, os outros que vieram para ajudar a fazer o trabalho, eles não vieram como autoridade total sobre as nações. Eles vieram nos lugares de servos. Eles vieram para servir, passar pela mesma situação do povo, e porque aqui, depois que chega aqui embaixo, que entra na lama, se lameia também. Não tem como você entrar no chiqueiro de porco e não se sujar. Então o povo se sujou todo mundo. Até aqueles que vieram para ajudar a fazer o trabalho, entrou no mesmo lamaçal. E aí tem que passar pela purificação. E eles têm que cumprir o sétimo templo, dando exemplo aos demais. Ok? Inclusive, eles têm que cumprir ao pé da letra, dando exemplo às demais pessoas. Creio que expliquei bem. Muito bem, vamos lá. Então, Yahushua foi enviado ao mundo várias vezes para fazer o trabalho, como também foi enviado outros mensageiros, tá? Mas o Yahushua colocaram lá filho único, né? Colocaram lá em João, capítulo 3, versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é mentira. Filho unigênito é mentira. E Yahweh não tem só um filho, ele criou imensidões de seres. Todos os seres que ele criou, na verdade, Yahweh não tem filho, ele tem criaturas. Criaturas, porque ele cria. Lá no reino de Yahweh não existe sexo. Não.
No reino de Yahweh existe macho e existe fêmea. Porém, não existe relação sexual da forma que existe aqui embaixo. Ok? No reino de Yahweh existe o lado masculino e existe o lado feminino. Porém, não há sexo como aqui no mundo. Relação sexual. Relação sexual é uma coisa nojenta. Mas não existia um outro meio de trazer o povo ao mundo em corpo carnal se não tivesse o sexo. Mas quem coloca os desejos sexuais nas pessoas? É o Pai Yahweh? Não. São seres que aderiram a Satanás. Eu tenho certeza absoluta. Posso contar para vocês? Posso. Vocês vão aguentar a bucha? Vão. Então segura. Eu passo pela mesma situação? Passo. Eu tenho que cumprir o papel determinado por Yahweh até um certo tempo. Porque para todas as coisas tem o tempo determinado pelo Pai Yahweh. Veja bem, vamos lá. Já que tem muita gente curiosa querendo saber, eu vou falar. Uma certa feita, eu passei a dormir separado da minha esposa, a Guiomar Pedreira Vital, que já veio a óbito. Fui casado 37 anos, ela veio a óbito. Ok. Aí que acontece? Eu me isolei. E aí, em mim, ela dormia em um quarto e eu dormia em outro. Isso sem briga, sem confusão, sem nada. Tudo combinado. Tá. E aí vinha em mim um desejo sexual de explodir. E eu não ia lá procurar ela, eu aguentava a bucha. Passava. E sempre acontecendo aquilo. Aí eu questionei a Yahweh, que eu queria saber o que estava acontecendo e como é que era isso. A Yahweh me fez saber. Yahweh, como eu questionei, eu pedi, Yahweh me atendeu. Eu vi um ser mais ou menos assim, como se fosse bem assim, mais ou menos, tá? Do tamanho de uma criança, de um menino que o povo chama de criança, mas no formato de um menino que o povo chama de criança, mais ou menos esse tamanho, mais ou menos isso. Ele vinha, ele não tinha corpo carnal. Eu via ele certinho, como se fosse uma sombra. Tá? É como você está no sol e vê a sua sombra ali. Né? Então ali, como se fosse uma sombra, eu estava ali sem desejo sexual nenhum. Quando ele entrava no meu corpo, aí o pai me fez ele entrar no meu corpo. Eu ficava num desejo sexual de explodir. Aí depois o pai fez ele sair do corpo para mim ver e eu fiquei zero, sem desejo sexual nenhum. Tá. As pessoas ficam querendo saber, isso é forte. Agora veja bem, o que Yahweh me fez saber? Yahweh me fez saber que os corpos humanos foi entregue a Satanás, tá? Foi entregue a Satanás e foi dado o direito dele usar os corpos humanos aqui embaixo, por um tempo. Então, enquanto não vencer esse tempo, que na verdade as pessoas têm Satanás como um demônio de chifre, um negrão, sei lá, um troço esquisito de chifre, não sei o quê, não é nada disso. Satanás, ele tem o direito que a teologia chama de teofania, que é um nome maligno. Teofania, teo vem de teos, maligno. Tá? Ele chama teofania, isso é nome inventado por Satanás. Eles dizem que tem o poder de se materializar e se aparecer da forma que ele quer.
que ele tem o direito de se materializar e aparecer da forma que ele quer. Na verdade, não é que ele materializa, ele aparece como se fosse material, como se fosse um corpo de uma pessoa. Mas, na verdade, ele não tem o poder de materializar, ele aparece como se ele tivesse materializado. Aí, então, que na teologia bíblica dessas igrejas aí fala teofania, isso inventaram. Na verdade, Satanás ele tem o poder de aparecer como um cachorro, no formato de um cachorro, no formato de uma galinha, no formato de um homem negro, no formato de um homem branco, no formato de uma mulher linda, como de uma mulher feia. Ele tem o poder de modificar como um toco, como uma árvore, como um carro. Ele tem esse poder. E o Satanás não é umzinho qualquer. Mas quem que é Satanás e os seres que andam com ele? São seres que foram criados por Yahweh, como nós fomos criados. São os nossos irmãos que se rebelaram com o nosso Pai e se levantaram um reino oposto a Yahweh. Ah, porque o ser de Rassatã é um bicho de 7 cabeças? Não. Ele é um ser igualzinho você. Só que ele aderiu a Rassatã. E está fazendo o trabalho de Rassatã. E o pai utiliza o trabalho deles para fazer trabalho também. Rassatã, querendo ou não, aqui embaixo está prestando serviço a Yahweh. Porque ele enrolou o povo e o pai Yahweh usa os próprios rolos deles para mostrar ao povo a verdade. Rassatã, Yahweh pega ele nas próprias astúcias dele. Entendeu? Ele faz laço e Yahweh faz um meio, que o laço de Rassatã acaba Rassatã caindo no próprio laço que ele fez. Yahweh é sábio, tá? É sábio. Então, tá. Isso é uma escada infinita. É a escada que Al-Rukaf viu. Então, porém, tudo o que aconteceu no mundo, que aí as pessoas perguntam assim, mas vem cá, mas Yahweh não é onisciente, onipotente, onipresente? O que é onisciente, onipotente, onipresente? Para quem não sabe, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Mas se ele conhece o passado, o presente e o futuro, por que Yahweh permitiu essa situação? O tempo de Yahweh é infinito. E aí, no infinito, ele vai ensinar à população mundial todas as coisas. Embora o aprendizado de Yahweh é infinito, ninguém nunca vai saber tudo. Por isso que a escada é infinita. Vai existir seres no infinito subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Voltou. Ok? Deu uma cortada aqui na internet, mas a gente voltou ao ar. Vamos lá. Então, é uma escada infinita. Então, Yahweh permitiu. Mas por que Yahweh permite? Yahweh permitiu. Permitiu porque imagina vocês, o quanto vocês são curiosos. Os homens são curiosos. Se lá em cima alguém diz assim, existe o mal, o povo fica querendo conhecer. Fica. O povo fica querendo saber tudo. E não tem capacidade de saber, mas fica querendo saber. Tem coisas que eu não posso falar, o povo fica me cobrando. Não, mas a gente tem que saber tudo, mas você não tem estrutura para saber. Não, mas eu quero saber. É o caso, você quer saber? Quer? E deixa esse povo saber, deixa se lascar. A mesma coisa a Satã. Passou o carro adiante dos boi e se lascou. E aí amarrou uma montoeira de gente e trouxe junto com ele. E aí esse povo está aí. Porém, Yahweh é bondade. Ele está dando a oportunidade das pessoas que quiserem sair do engano e voltar para um reino infinito. Vai ter pessoas que não vão se salvar? Vai. Quem? Olha, o homem ou a mulher que disser assim, nada, que se dane. Que se dane. Não quero nem saber de nada.
essas pessoas vão ter problema. Agora, todo homem, toda mulher, ainda que seja frágil, que seja falho, que esteja em qual for a situação, se disser, não, eu quero me limpar, eu estou errado, eu estou errada, eu quero me consertar, eu quero salvar a minha vida, eu quero ter uma vida com o Pai nas alturas, essas pessoas vão ser ajudadas. Elas vão se limpar. Agora, essa limpeza é um processo longínquo, não é da forma que estão pensando, não. Aí eu disse na live anterior, que se o pai hoje me desse poder da forma que está o mundo aqui, o que eu faria com o bandido irrecuperável? Consumia com ele, fuzilava. Aí as pessoas me criticaram. Vem cá, mas diz que não pode matar e você vai matar. Você não pode matar, mas Ialro pode. Ialro pode dar vida e pode tirar a vida. Ou você acha que não vai chegar um tempo de eu ter poder das pessoas partirem para cima de mim e queimar tudo no meio da rua sem eu pôr a mão nelas? Você não acha que vai chegar esse tempo? Então aguarda, espera. Quando eu disse que eu sou surpresa mundial, não estou inventando, não. Chegará um tempo que eu irei viver dentro do fogo. Mas não é esse fogo de querosene, não. Fogo de gasolina, não. Fogo de lenha, não. É o fogo do Pai Ialro, e o fogo do Pai Ialro destrói, consome com o que é iniquidade, com o que é coisa ruim. Hoje, a gente é advogado de vocês, mas chegará um tempo que a gente vai ser juízo. Tá? Se você acreditar isso, se você não acreditar, é isso. Chegará um tempo que todas as pessoas serão julgadas. E cada um vai receber segundo o que praticou na sua vida. Porém, o Pai faz a gente passar por todo esse processo para, na hora de julgar, não fazer besteira. Porque tudo que você pratica de errado no mundo, ou de bom ou de ruim, está sendo registrado. Tem uma registradora que registra a vida de todas as pessoas, de tudo que elas fazem no mundo. Tudo! Nada fica debaixo do tapete encoberto. Tudo que o homem e a mulher pratica de errado está registrado. Agora, quando o homem ou a mulher se arrepende do que fez de errado e se humilhar perante a Ialro, Ialro perdoa. Mas fica registrado o que você praticou de errado, vai ficar registrado aonde você pediu perdão e você foi perdoado e começou dali para frente. Lá na frente você errou, você pediu perdão e Ialro compadeceu, te perdoou. E por isso que o homem tem que cumprir o sétimo tempo e fazendo reflexão e pedindo perdão do que praticou de errado no sexto tempo que passou, no sexto tempo que passou. Para quando ele chegar na presença de Ialro, ele não chega lá com as mãos sujas, com as vestes sujas. É isso. Agora, voltando à questão do sexo. O sexo, o apóstolo Paulo, Saulo, na verdade o nome é Saulo, ele disse lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 1, a seguir, que seria bom que os homens não se casassem, mas se fosse para abrasar, ele é melhor que se casasse, ou seja, seria bom que o homem fosse como eu, não se casasse. Mas se for para abrasar, é melhor casar. Ou seja, se é para você ficar pegando uma mulher, outra. Hoje, uma mulher hoje, outra amanhã, outra ali, outra lá, não faça isso, que isso é feio e é esquisito e sua vida vai ficar difícil. Arranje uma companheira e vai viver com ela. Respeita ela, ela respeita você e ambos podem se relacionar que vocês não vão perder a salvação. Até mesmo porque isso foi permitido para as pessoas virem ao mundo. Então, se um homem aceitou Ialro, uma mulher aceitou Ialro, os dois viver juntos,
e ter relação sexual vai perder a salvação? Não. É um processo que tem que cumprir. O pai sabe que os homens são frágeis, que as mulheres são frágeis e que Satã coloca os desejos. Foi permitido colocar. Isso é uma fase da sua vida que você vai ter que passar. Porém, procura respeitar a tua esposa procura respeitar o teu marido, procura um a entender o outro, não viver brigando, porque briga é coisa de Satanás, e também não tem o sexo como coisa principal na sua vida. Faça. Todas as coisas têm que ser feitas com decência e ordem. Não seja dado aos sexos como uma coisa gostosa e que você depende disso para viver, nada disso. Ok? Aí eu disse, numa live, que enquanto o homem não abandonar o sexo por completo, não entrará no reino. É isso mesmo. Eu errei falar isso? Não, está correto. Mas de que reino eu estou falando? Veja bem, esse reino de Satanás vai ser destruído. Vai vir um reino onde vai ter só homens e mulheres que não cometem idolatria. Toda a idolatria do mundo chegará um momento que vai ser destruída. Vai ser feita uma limpeza no mundo. O mundo passará por um processo de limpeza. No mundo só ficará um povo zeloso de boas obras, limpos de mãos e puros de entendimentos. Aí tem pessoas que perguntam, mas como é ser limpo de mão? Tem pessoas que perguntam isso. É as pessoas que não colocam as mãos no alheio, não rouba. Limpos de entendimento, não desfrauda ninguém, não rouba, não faz negócio com mentira, não engana o seu próximo. A mentalidade é limpa, só faz as coisas tudo corretas, procura fazer as coisas corretas. Então, nesse reino que vai ser destruído, todo o reino de Satanás, vai entrar o reino do Altíssimo. Vai haver relação sexual? Vai. Dos homens e das mulheres? Vão. Porém, aí Satanás não vai mais, os seres satânicos não vai ter mais o direito de colocar os desejos nas mulheres e nos homens. Os desejos vão ser colocados pelos seres de Yahweh, porém só quando as mulheres tiverem que ficar gestantes. Ou seja, quando entrar o reino de Yahweh, vai haver relação sexual por um período também, por um tempo, enquanto vir o povo lá de fora, que for para outro sistema sem corpo carnal. Quando todos chegarem, aí vai haver a relação sexual, mas vai ser tipo assim, por exemplo, a vaca. A vaca só aceita o touro quando ela chega no tempo de ficar gestante. Ou seja, uma vez ou duas por ano. Porque tem vaca que cria e logo em seguida ela já fica gestante. Então, a vaca que cria mais de uma fica gestante 2 vezes no ano, é 2 vezes. E tem umas que é só uma vez no ano. Assim vai ser do reino de Yahweh. Vai ser permitido os seres de Yahweh colocar o desejo sexual nos servos e nas servas de Yahweh para vir os irmãos que foram para o outro sistema sem corpo carnal e que foi passar por um processo de limpeza para retornar aqui. Depois que todos chegarem aqui, aí vai acabar o corpo carnal. Nós entraremos num outro processo, num outro reino, que também é de Yahweh, voltaremos à nossa origem, às nossas origens. Será que o Juarez fala besteira ou está sendo guiado por Yahweh? Aí sim, aí você vai entrar no reino infinito. Esse reino que nós entraremos, do reino de Yahweh, ele é um reino provisório. É um reino modificado, onde não tem dores, as mulheres vão ganhar o menino sem ter dor, onde as mulheres não vão ter doença, os homens não vão ter doença, não vai ter dor de cabeça, a alimentação vai ser outra, as pessoas não vão comer coisas feitas ao fogo, não vão comer carne, é um outro sistema.
Agora, depois que virem todas as pessoas que foram para o sistema sem corpo, nasceu aqui, nasceu. Aí vem um outro sistema de vida. Aí entra-se no reino infinito, aonde jamais haverá tribulação. Ah, aí sim, aí você vai andar sem carro, você vai andar sem avião. Ah, gostoso, né? Interessante. Eu marquei umas passagens aqui para ler, mas antes eu vou dar oportunidade para alguma pessoa aqui. Quantos minutos está essa live? 1h08. 1h08. As pessoas que quiserem, às vezes, não ficarem enfadadas da live, não tem problema, pode se retirar à vontade. Agora, aqueles que quiser prosseguir, prossiga. Aqui nós não colocamos regras em ninguém, vocês é livre para assistirem o que quiserem e viverem como quiserem, né? Ok, mas vamos lá. Vou abrir aqui o microfone, tem alguém aí, irmãos? Vamos Tem lá? José Roberto. Irmão José Roberto. Abre ele. Abre o microfone dele aí. Tá aberto. Irmão José Roberto, seja bem-vindo. Estamos prontos a lhe ouvir, meu irmão. José Roberto. Alô, o irmão é de onde? São Paulo. Irmão José Roberto de São Paulo. Alô, meu irmão, seu microfone está liberado. Ele está escutando, mas eu não estou ouvindo ele aqui, por quê? Alô, irmão José Roberto? Tá aberto o microfone Ele dele. não tá falando. Irmão José Roberto, nós não estamos lhe ouvindo. Você tem que clicar no microfone e soltar para poder falar. Aperta ele com o dedo e tira o dedo. Alô, irmão José Roberto? Não, tá indo. Põe outro. Vamos para outro. Irmão José Roberto está ouvindo a gente não está ouvindo ele. Rosana Souza. Ele quer falar, mas... Olha, tá pedindo de novo pra Vai. falar. Mas e aí, meu irmão, não estamos ouvindo você. Pode, tá liberado. Bem Tá que a aberto. gente... Seu microfone está liberado. Você clica o dedinho em cima do microfone e tira. Não vou conseguir falar. Alô? Alô, irmão José Roberto? Alô? Não. Não deu. foi. Outro. Vamos para outro. Rosana Souza. Fecha o microfone dele aí. Não Fechei. foi. Rosana... Pode falar. Rosana o quê? Souza. A irmã Rosana Souza. Alô, irmã Rosana? Seja bem-vindo, minha irmã. A irmã Rosana Souza. Alô, irmã Rosana? Alô, irmã Rosana? Liberado. Não tá falando. O que está acontecendo? Está aberto o microfone dela? Sim. Alô, irmã Rosana? Não deu, vamos para outro. E outro. O que está acontecendo eu não sei, deve ser a internet deles lá. Como é que fala? Malakai. Quem? Tá falando? É. Aperta aí pra ele. Não. Alô? Antônica. Antônica quer falar. Tem o Zé Júnior Moura da Suíça, quer falar? Alô, irmão Zé Júnior mora na Suíça. Abre o microfone dele aí. Cadê ele? Deixa eu ver qual que é. Cadê? Tava Esse aqui, aqui, né? ó. É. Permitir. Tá liberado. Alô, irmão José Moura. Alô, irmão José, você que mora na Suíça. Ué, o povo não tá falando. Alô? O que está acontecendo? Estranho. Tá estranho. Tá aberto meu microfone aqui, tá certinho? Tá. Hã? Tá. Aí, ó. Fechou. Abriu. Alô? Olha, algo está acontecendo. O pessoal não está conseguindo falar comigo. Alô? Ele aqui, ó. Cadê ele? Parece que ele saiu. Aí.
Eu também. Alô, Zé Júnior, mora na Suíça. Alô, meu irmão. Ele tá escutando a gente. Tá liberado o microfone dele. Seu microfone está liberado, meu irmão. Clica em cima dele e fala conosco. Alô? Tá liberado, ele é da Suíça também. Tem algo aí que não está dando certo. O que é, eu não sei. Quer que vá para a próxima? Não, encerra. Não tá. Olha, não deu certo, não sei o que está acontecendo. Vai para o próximo aí para nós ver uma coisa. Mais um teste. Pera aí. Bruno Osmar quer falar. É. Bruno Osmar. Sumiu Ele ele. saiu. Sumiu? Saiu. Ele pediu pra falar e saiu. Rufo da Conceição. Quem? Rufo. 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 É, ele quer falar. Rufo da Conceição. Alô, irmão Rufo? Tá aberto. Alô, irmão Rufo? Seja bem-vindo. Alô? O que está Pera aí, acontecendo? vou fazer um teste aqui. Falei, rapaz. Fala aí, Rafa. Meu microfone tá... Alô, irmã Rafaela? Olá. Aí. Ah, é isso. Não é aqui não, o problema está lá. Chega. O problema está lá. Nós fizemos o teste aqui com a irmã Rafaela, tá certo. O problema está lá na internet deles. Deixa eu ver outro aí que quer falar. Mais um teste só. Não, encerra. Não deu, não deu. Encerra. Não tem. Eu não fico... Eu fechei aqui, eu ver aqui. Não tem. Eu não fico insistindo em coisa que não está dando certo. Não. Pessoal, não deu certo. O problema está lá com eles lá. Aqui nós fizemos o teste com a irmã Rafaela, tá certinho. Muito bem. Vamos lá. Aqui em Amós, capítulo 7, versículo 8 e 9. Eu vou ler do jeito que está na Bíblia. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos, versículo 9. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Veja bem, olhando aqui, parece que essa passagem está falando para o povo de Israel daquele tempo. Não. Está falando para aquele povo daquele tempo e para o povo de hoje, que é o mesmo povo. O povo é o mesmo. A escada, o povo está subindo e descendo. Inclusive, Iorro também sobe e desce as pessoas de posições. Mas observa que a palavra Senhor é Baal. Mas observa que Iorro, ele disse que colocaria um prumo no meio do povo. Ou seja, todo o povo seria aprumado. Teria que entrar no prumo. A escada que eu vi, ela é prumo. Ela é prumo. Então o povo terá que subir uma escada no prumo. E ao dar poder, e ao tira poder. É o que eu disse, você não pode matar ninguém. Está lá, não matarás, correto? Mas Iau pode. Iau dá vida, Iau pode eliminar a vida que ele tirou. E até mesmo porque Iau não mata ninguém. Iau tira do corpo carnal e leva para um outro sistema, que ninguém morre. Você vai para fora do corpo carnal. Quando eu disse assim, o bandido, tranqueira, tarará, se Iau me der poder, eu mando fuzilar. Mas aí eu estou tirando ele daqui e levando ele para o outro sistema. Se tiver conserto, bom. Se não, de lá ele vai ser eliminado. Não vai existir nem lá, nem lugar nenhum. E se tiver conserto, ele retorna. Mas eu, utilizado por Iau, com a autoridade de Iau, posso fazer sim.
Eu vim para o mundo para resolver o problema mundial. Hoje eu estou sem poder, mas chegará um tempo que eu vou ter poder. Hoje pessoas batem em mim, me espancam, me xingam, fazem o que bem quer e não acontece nada. Mas vai chegar um tempo que se alguém fizer isso, vai cair morto. Eu sei disso. Porque por enquanto está indo de leve, mas vai chegar uma hora que vai pesar. Vai chegar uma hora que vai pesar. Isso aqui não é brincadeira, não. Não, não, não. Muito bem. Vamos lá. Isso aqui não falou ainda. Tem pessoas na internet que dizem que já aceitaram o IAL, mas não assistiram os meus vídeos, são vários vídeos, né? E não ouviram eu dizer que aniversário é maligno. E aí as pessoas falam assim, parabéns pelo seu trabalho, você está mandando parar os meus bens. Quando você canta parabéns para você, o povo reúne todo e manda parar os bens do coitado. Então eu fico aborrecido quando eu vejo alguém me dando parabéns, mandando parar meus bens. Então eu não quero que Alro me dê bens, eu quero que Alro para meus bens. Eu fico triste com isso. Fazer o quê? É uma outra coisa, que Alro lhe deixa abençoado. E Alro não vai me deixar suado nunca. Colocaram lá que Deus abençoa vocês. Deus deixa você abençoado, deixa você abençoado. Deus deixa mesmo, e Alro não. Isso é coisa ridícula. Eu estou pulando aqui porque eu quero... Apocalipse capítulo 2, versículo 27. Apocalipse capítulo 2, versículo 27. Apocalipse 2, 27. Não é fácil, hein? Mas então, veja bem. Antes de eu ir para o Apocalipse 2 e 27, eu quero voltar aqui no Apocalipse 6. Observe esse Apocalipse 6, que um cavalo é branco, ele vem para vencer. O Juarez veio para o mundo para vencer. O Pai vem me mostrando de longe que eu sofreria barbaridade, mas que a gente vence. Vence, tá? Quem duvidar vai cair do cavalo. A gente vence. Agora vamos para os versículos 2. E olhei e eis o cavalo, o versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. O inimigo não quer que eu fale isso aqui. Você acredita nisso? Quer não. Observe que na hora que eu comecei a falar, a internet fechou. Oi. Eu estava falando, eu já estava na mensagem. Eu vi. Podou. O inimigo não quer. Olha, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. Mas não adianta, e Alro está com a gente. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Se vocês observarem com nitidez quantas bandeiras vermelhas tem no mundo, vocês vão saber quem é esse cavalo vermelho. Esse cavalo, ele envolve um sistema vermelho. Tá? E esse sistema vermelho é triste. Vai matar muita gente de várias formas. Tá? A Igreja Católica, ela faz parte do cavalo vermelho. Tá? O Papa é vermelho total. Quem não sabe, fica sabendo. Ele é o comandante principal de Satanás no mundo. Ele é o representante de Satanás no mundo. Ele é vermelho. No passado, eles matavam e queimavam
os profetas em fogueira. Estrangulava, tirava o couro vivo, serrava ao meio. De várias formas foram mortos os profetas do passado. Depois a Igreja Católica mudou o sistema de matar. O sistema católico hoje mata com alimentação. Quando vocês verem na televisão, essa alimentação que ensinam aí é tudo maligno. Que bolo gostoso, que isso aqui é gostoso, que não sei o que é gostoso. Tudo satânico. O povo não sabe. As bebidas alcoólicas do mundo inteiro estão contaminadas. A alimentação do campo, eles estão envenenando tudo para matarem as pessoas por outro ângulo. Sem contar que a Igreja Católica mata o povo na mentira. O Papa é mentiroso de mão cheia. Padres e pastores e anciões da cristã do Brasil são mentirosos de mão cheia. Eu pergunto para você que está me ouvindo pela primeira vez, como Jesus, se a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá no país de Israel, onde nasceu o Messias, não existe a consoante, a letra J até hoje? Como Jeová? Nunca. Deus é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil deuses. O deus maioral da Grécia é Zeus, que é o mesmo Deus, a maior estátua da Grécia. Como fica Êxodo 20, verso 4? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Mas é uma semelhança, lá diz, nem semelhança alguma, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Você não pode fazer imagem de sol, de lua, de estrela, de nada, de ave que voa, de nada. Aí fizeram o Cristo Redentor, colocaram no Rio de Janeiro, lá na Grécia, Deus é a maior estátua que tem lá. Está escrito lá em Isaías 45, versículo 20, congregai-vos e chegai-vos juntos que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem procissão, observa, nada sabem os que conduzem procissão, as suas imagens feitas de madeira, e rogam um Deus que não pode salvar. Como é que essa Igreja Católica está certa? Fazendo procissão, levando um andouro aí, junta não sei quantos homens para conduzir o Deus deles. O Deus dele é tão frajuto que precisa os outros carregar. Não tem poder de nada. O povo tem que acordar. Aí a igreja, as religiões são tudo filha da Igreja Católica. Está lá no Apocalipse 17. Eles colocaram fora de ordem para o povo não entender. Mas lá fala de uma grande prostituta que está cheia de nomes de blasfêmia. Está lá em Atos 4:12 que só há um nome que salva. A Igreja Católica escondeu o nome junto com o povo judeu, escondeu o nome, e foram adorar Rachem, dois demônios. A Igreja Católica inventou Deus, Jesus, Jeová, Yahvé, Javé, Manuel, mas quantos nomes tem esse cidadão? Pelo que eu saiba, uma pessoa só pode ter um nome, tudo nome maligno. Nomes blasfemando do Pai nas alturas, chamando o Pai de lixo, que Deus é lixo, Jesus é lixo. Emanuel é um Deus cananeu que os babilônicos adoravam. Do El Cananeu, inventaram o Papai Noel de mentira, onde já se viu o coelho botar ovo de chocolate, chega na época da Páscoa, aí tá os sabichões comprando ovo de Páscoa. É o cúmulo, tudo cego. Bando de cego. É o cúmulo. Enganando os meninos, que o povo chama de criança, com mentira. Sobre as asas do assolador veio a abominação. O assolador é Satanás. Assolou o mundo inteiro. Lá diz que a grande prostituta tem as suas filhas. Quem é as filhas da Igreja Católica? As religiões, tudo saiu dela. É tudo filha dela. O Deus de Jesus está na macumbaria, na feitiçaria, no centro espírita, no candomblé, na novela da televisão, e tudo quanto é fuleiragem.
Mas não está lá em Mateus capítulo 10, versículo 22? E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas qual é o nome que é odiado? Deus e Jesus, a sociedade em peso aceita. Acorda, meu amigo, o verdadeiro nome é Yahweh. E o povo hebreu, o povo judeu confessa que esse é o nome. Mas diz que não pode pronunciar, que esse nome é muito forte, para não se blasfemar do nome. Ah, não pode pronunciar e pode adorar Hashem, adorar os demônios, servir aos demônios. O povo judeu tem enrolado em muro de lamentação, na idolatria de Satanás. E a população do mundo inteiro reverenciando o povo judeu idólatra. O povo tem que acordar. Lá no Apocalipse 17 diz que a grande prostituta está sentada sobre muitas águas, e lá na frente diz, as águas que viste são povos, línguas e nações. Está bem nítido que a grande prostituta é a Igreja Católica. Lá diz que ela está sentada sobre 7 montes, 7 colinas. Lá no Vaticano estão os 7 montes: Quirinal, Viminal, Caélio, Palatina, Aventino, Capturino e Quirino. Lá diz que ela tinha um cálice de ouro na mão, e ela pegou o cálice de ouro, encheu das imundícias da terra e deu às nações a beber. Que cálice de ouro é esse? A palavra do Pai que criou todas as coisas é ouro. Caiu na mão da Igreja Católica, ela consumiu com a verdade, plantou a mentira no lugar da verdade, enganou a população. Fez um livro aí chamado Bíblia, enganando o povo. Para começar, o nome Bíblia vem do grego biblion, que é um refúgio de idolatria, refúgio de ídolos. O povo tem que acordar. As escrituras originais Satanás queimou, porém ele usou um pouco dela no livro chamado Bíblia, senão não tinha como enganar. E o Pai me deu condições de saber o que é verdade dentro da Bíblia e o que é mentira, e mandou passar para o povo. Se você não acreditar, o problema é seu, mas chegará um tempo que você vai depender da minha pessoa. Querendo ou não, isso acontecerá. Muito bem, vamos lá para o Apocalipse, capítulo 6, né? Olha só. Então saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Foi dado direito, mas quem deu? Quem deu essa espada para esse cavalo vermelho? Satanás. O Pai permitiu? Vocês se entregaram para ele, é? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Aí que está, vem vindo fome. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Vem vindo uma fome feia no mundo, vem vindo uma matança feia no mundo, porém não vai ser permitido danificar o azeite e o vinho, ou seja, não vai ser permitido ceifar a vida das pessoas que aceitarem a verdade. Essas pessoas passarão lutas, aflições e tribulações, mas vencerão porque Yahweh estão com elas. Passarão pelo fogo, não queimarão. Passarão pelas águas, não morrerão afogadas. E Yahweh está com essas pessoas e elas vencerão. Versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com peste, com as feras da terra. É feio. É feio. Fazer o quê? Muito bem. Eu falei Apocalipse 4. Esse 2,27 já falou? 2,27? É. Apocalipse 2, versículo 26, 27. 2, versículo 26 e 27. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqui está falando de Juarez Cardoso Vital.
E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqui está falando sobre Juarez Cardoso Vital. Versículo 27. E com vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei. Aqui eles escrevem a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Espírito vem de Satanás. As pessoas dizem assim, o meu espírito, eu não tenho espírito nenhum, eu tenho Iau comigo. Eu sou o Juarez e tenho os mensageiros de Iau que me ajudam, nada de espírito. Igreja inventaram. Fizeram igreja no passado, fizeram, não que o Pai mandou fazer. Então, pessoal, quem aceitar a verdade tem tudo. Quem não aceitar a verdade, nada tem. Ninguém é obrigado a aceitar a verdade. A verdade é uma coisa preciosa. Quem deixar a idolatria vai vencer. Vai passar tribulação, aflição, mas vai vencer. E quem não deixar a idolatria vai perecer. Não tem meio termo. Quem assistiu o vídeo Um Paraíso na Terra vai saber direitinho como é que é isso. Eu peço a você que está inscrito no meu canal Juarez C. Vital, que continua divulgando esses vídeos na internet. Faça o seu trabalho e algo lhe recompensará. E a você que não é inscrito no meu canal, peço que se inscreva e dê o like para que esses vídeos cheguem a outras pessoas. O meu canal é Juarez C. Vital. Se inscreva, não tem interesse financeiro, não pega o dinheiro das redes sociais, porque as redes sociais, para pegar dinheiro delas, tem que fazer propaganda. E eu não posso fazer propaganda de ídolos. E na propaganda deles tem ídolos. Por isso que eu não posso pegar dinheiro das redes sociais. Ok? Deixo a todos vocês um forte abraço. O Altíssimo Alvo vai continuar nos iluminando e nos guiando no bom caminho. Que assim seja, que assim seja. Vê se deu certo aqui.